Hoje é sobre deveres e poderes da administração pública. Você vai perceber com a aula de hoje que ela tem muitas semelhanças com a aula da semana passada. Se você assistiu minha aula, ou você, gravada ou online, você percebe que os poderes da administração pública, eles existem porque é necessário que a administração pública, para que ela possa exercer aquelas prerrogativas que ela tem de superioridade sobre o particular, para que o administrador possa praticar aqueles atos administrativos que a gente estudou nas aulas passadas. Então, para que ele possa estar desempenhando a função e gerindo essa máquina pública, ele precisa de poder para isso. Então, ele não tem como praticar atos administrativos sem ter um poder que é dado pela lei para que ele possa praticar aqueles atos. A gente estudou que existem princípios que regem a administração pública, né? Dentre eles o princípio da legalidade. Então, a gente já viu que o administrador público ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei, diferente do particular, que pode fazer tudo aquilo que não está proibido. E para que ele possa, então, cumprir a lei fielmente, ele depende de poderes. Então, você vai ver que, dependendo do tipo de ato que ele pratica, ele vai lançar a mão de um tipo de poder que ele tem. Então, é isso que a gente vai estudar. Nós temos aí os poderes hierárquicos, os poderes disciplinares, e você vai ver que, para ele agir em determinados momentos, né, para ele praticar determinados atos, ele vai lançar a mão de um poder específico, tá? Então, o conceito que a gente traz aqui na nossa tela, de deveres e poderes da administração, é o seguinte: ao se estudar o regime, que a administração se confere a ela uma série de prerrogativas e sujeições, decorrentes do princípio da supremacia do interesse público e do princípio da indisponibilidade do interesse público. Dentro dessas prerrogativas, encontram-se os poderes administrativos, que são elementos indispensáveis para a percussão do interesse público, apresentando-se então como instrumentos ou mecanismos. É por isso que a gente fala que os poderes da administração pública, na verdade, são o que a gente chama de poderes instrumentais. Por que poderes instrumentais? Porque eles são instrumentos de cumprimento das finalidades do Estado, né? E qual é a finalidade do Estado? A finalidade do Estado é o bem comum, né? O bem da coletividade, são os interesses da coletividade, os interesses primários, interesses públicos primários. Então, nós temos aí um conjunto de prerrogativas e de competências de direito público que são conferidas à administração como objetivo de permitir essa aplicação dessa supremacia. Porque como que a administração pública, como o administrador público, ele poderia estar numa condição de superioridade se ele não tivesse prerrogativas e direitos acima dos particulares, né? Então, na verdade, a gente fala que esses poderes eles são instrumentais porque eles são instrumentos de cumprimento das finalidades do interesse público, né? E a gente fala mais do que isso, os doutrinadores dizem que, na verdade, ele não é um poder-dever, mas ele é o contrário, ele é um dever-poder. Por quê? Porque a administração pública ela tem obrigatoriamente de exercer. A gente vai ver que ele é, inclusive, irrenunciável. Quando o administrador público ele detém o poder de punir, né, o poder disciplinar de punir, o poder hierárquico, ou mesmo o poder de polícia, que você vai entender qual a diferença nas punições, no âmbito de punição de cada um deles, é porque existe, na verdade, uma obrigatoriedade, um dever, né? Não existe uma faculdade de se punir ou não punir, né? Existe uma obrigatoriedade, existindo uma previsão legal. E alguém descumprindo aquela lei, né? Existe uma sanção que necessariamente tem que ser aplicada. Por isso que a gente fala que, na verdade, ele é mais um dever-poder do que um poder-dever, tá? E aí, um conceito assim, bem claro, que seriam então os deveres administrativos. Deveres administrativos, gente, é esse dever de agir que a administração tem, né? Ela não tem essa autonomia, essa liberdade que nós particulares temos de exercer os nossos direitos, né?
eles têm uma obrigatoriedade, que é o que eu falei com vocês, né? Diante desses poderes, deveres ou deveres, poderes. Tendo em vista que quando se trata de uma função pública, esse interesse da coletividade, a gente viu que existe uma coisa chamada princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o administrador público ele não pode abrir mão de direitos, né, de bens, né, de dinheiro público. Então, da mesma forma que ele não pode abrir mão de uma punição quando se faz necessária. Então, representa um ônus público, o dever de eficiência. Inclusive, em relação ao dever de eficiência, quando nós estudamos os princípios expressos da Constituição, que são aqueles que estão previstos lá no artigo 37 caput da Constituição, a gente usa a sigla LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu comentei com vocês que o princípio da eficiência, ele vem não na redação original do 37, mas ele vem através de uma emenda constitucional em 1998. Por quê? Eu expliquei também nas aulas presenciais nossas que existia ali uma falta, às vezes, de eficiência no poder público, né? O poder público ele era moroso, a prestação de serviço público demorava, e essa demora acabava causando, né, uma ineficiência. Então, houve essa alteração no artigo 37, que veio 10 anos depois da redação do texto original, né, veio em 98 através da emenda, né, e acrescenta aí esse dever de eficiência. Bom, em relação aos poderes administrativos, eles são irrenunciáveis, que é, como eu já disse, decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público. Portanto, eles não estão aí na livre disposição do administrador, não há uma discricionariedade, uma liberdade, tá? O artigo 2º da Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo, Procedimento Administrativo, é aquela lei que trata das infrações, né, que são cometidas por servidores, das punições. Então, quando se abre um processo administrativo disciplinar, um PAD, é essa lei 9784 que trata disso. O artigo 2º diz assim, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Repare na redação desse artigo 2º que ele traz princípios, né, na lei de processo administrativo que são mais do que aqueles que a gente estudou no 37. No 37 a gente estudou o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você repara que aí tem muito mais, né? Aí tem a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, a ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica, o interesse público, que são mais, né, do que o que está no caput 37. Por quê? Porque quando vai se abrir um processo administrativo disciplinar contra um servidor e puni-lo, e aí você vai ver comigo que tipo de poder que esse chefe, que esse superior hierárquico aplica, você vai estudar agora comigo nessa aula, você percebe que quando o administrador ele vai aplicar essa punição, ou seja, utilizando-se de um poder administrativo que ele tem, que pode ser hierárquico, né? Nesse caso, ele precisa observar critérios muito rigorosos, inclusive abrir a possibilidade contraditória em ampla defesa. Por isso, esses princípios estão aí, são mais do que estão constantes no 37. E o parágrafo único, ele diz o seguinte, o parágrafo único diz, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Evandro, acho que seu microfone está ligado. Por gentileza, dá uma desligada nele aí para não ter interferência. Beleza, agora está silêncio. Bom, então, em relação ainda, continuando ao parágrafo único do artigo 2º, diz o seguinte, então, no processo administrativo, que são aqueles processos que vão ser, né, iniciados contra um servidor
como punição, serão observados os critérios de atendimento aos fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, e aí você percebe que os poderes são irrenunciáveis, então o superior hierárquico dele, visando um interesse maior, ele não pode renunciar aos poderes e às competências. A omissão do agente diante de situações que exigem sua atuação caracteriza abuso de poder. Presta muita atenção nisso. Se o superior hierárquico, né, tendo o dever, e a gente viu agora que, na verdade, é mais dever do que poder, né, por isso a gente fala poder, dever, se ele não age quando ele tem que agir, ele se omite, ele caracteriza o que a gente chama de abuso de poder. Olha que interessante. A omissão do agente diante de situações que exigem a sua atuação é caracterizada como abuso de poder. Então, por quê? Porque se a própria lei diz que ele não pode renunciar, que ele não pode abrir mão, ele está abusando de uma prerrogativa da lei. Né? Por isso a gente fala de abuso do poder. O administrador ele está condicionado ao que disposto na lei, o princípio da legalidade, inclusive responde pelas omissões, pelos excessos. Então, ele responde pelas omissões ou pelos excessos. Tanto por omissão ou por excesso, você vai classificar essa conduta dele como abuso de poder. Qual é o outro dever, então, que o administrador tem? O dever de eficiência. Esse eu comentei com vocês, então, que ele foi incluído 10 anos depois, por uma emenda constitucional em 98, né? Ou seja, na redação inicial do 37 não dizia que um dos princípios da administração pública era eficiência. Olha que interessante. E o que significa isso? Significa manter um padrão de qualidade, com celeridade. Celeridade é rapidez, né, gente? Porque não adianta você... É aquele lance do ganhei, mas não levei. Vou te explicar isso. Eu te pergunto, o que adianta um processo, você ganhar um processo, você entra com uma ação hoje, certo? Pleiteando um direito seu, algo urgente, um direito à saúde, a uma internação, uma medicação, que a gente sabe, né? A Constituição é clara nesse sentido. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, qualquer um de nós pode entrar na justiça pleiteando um tratamento médico, uma cirurgia, uma medicação, quando o poder público não nos dá isso no tempo necessário. Então, você tem um caso, uma doença grave, urgente, você demanda de uma prestação, de uma tutela jurisdicional urgente. Aí eu te pergunto, do que adiantaria você ter um processo desse, que vai ser julgado daqui 10 anos, quando você já vai estar morto? Né? Então, a celeridade ela é extremamente necessária para dar eficiência ao cumprimento das decisões. Então, não adiantaria uma decisão tardia ou uma decisão ineficiente, não é? Então, o dever de eficiência tem a ver muito com a celeridade, com a perfeição técnica, com a economicidade, para que se gaste dinheiro público demais. Então, quando eu disse para você na aula passada que existe lei, uma lei estadual e uma lei federal, dizendo que se você tem uma dívida com a Fazenda Pública de até tantos R$1.000, aí dependendo da situação, né? Se for estadual ou federal, que você deve tributo, tem um valor diferente, o procurador nem vai ingressar com ação de execução fiscal contra você, dependendo do valor da sua dívida, do seu tributo. Por quê? Porque não é, sob o ponto de vista econômico, não é viável uma demanda dessa. Ela é cara, ela é dispendiosa para o poder público. Então, até isso é analisado, a economicidade, a coordenação, o controle, tá? Mas só isso que é o dever do administrador e dos servidores, ou agentes em geral? Não, o dever de probidade. O que é agir com probidade? Agir com probidade é uma atuação com ética, com honestidade, com boa-fé, que a gente chama de moralidade, né? Então, quando a gente estudar a lei de improbidade administrativa, a gente vai trabalhar mais essa questão do dever de probidade. Mas a regra é que o administrador público ele tem uma conduta, né, cheia de pautada na ética, na honestidade, na boa-fé. Só isso que ele tem de obrigatoriedade? Não, ele tem uma obrigatoriedade por lei de prestar contas. Isso aí está no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal.
Então, basicamente, seriam esses deveres, né, que o administrador tem, tá? Esse dever de agir, o dever de prestar contas, o dever de probidade, o dever de eficiência, certo? Até aqui, estão acompanhando os slides direitinho? Evandro, Sidney, Thiago, tudo certo? Acho que só tem vocês aqui, não tem mais nenhuma. Aqui tá ok, professora. Tudo bem? Bom, e agora a gente vai estudar, né? Então a gente estava falando aí dos deveres, né? Como o administrador deve agir. E a gente entendeu que esse dever, ele é obrigatório, porque decorre, né, da lei. É um munus que o administrador público tem. Então, ao mesmo tempo em que ele tem direitos, ele tem deveres e tem poderes para poder agir quando tem que agir, né? E aí a gente tem o primeiro desses poderes que vai te fazer lembrar muito da nossa aula passada sobre ato vinculado e ato discricionário. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Você vai entender que é a mesma coisa. Então, quando o administrador público ele pratica um ato vinculado, tá? É porque ele tem o poder vinculado. Quando ele pratica um ato discricionário, é porque ele tem o poder discricionário. Então, ele só pratica um ato se é dado poder. É igual quando se você é um funcionário de uma empresa, tá certo? Vamos pensar aqui, vamos fazer uma analogia com uma empresa privada. Você é um funcionário de uma empresa privada. Você só age na ausência do seu patrão se ele te der poder para isso. Se ele te investir um poder na administração, é a mesma coisa, só que o administrador ele já é inerente à função dele, esse poder público. Tá? O primeiro deles, então, essa classificação, né, de poder vinculado e poder discricionário, ele leva em consideração o grau de liberdade desses poderes, em que pese tal classificação não ser unânime, tendo em vista que não existe um poder propriamente dito discricionário. Mas por que não existe um poder propriamente dito discricionário? Quando eu trabalhei com vocês na aula passada, ato discricionário, que eu dei um exemplo de uma punição que é dada pelo chefe, né, pelo superior hierárquico, ao servidor que praticou uma conduta ilícita. Aquele servidor praticou uma conduta ilícita e pela lei 8.112, ele é um servidor público federal, pela lei 8.112, essa punição, né, que é tipificada, nessa punição, essa sanção que vem por conta dessa tipificação, desse ilícito, seria aí uma suspensão de 90 dias. Então, a punição para o ilícito dele seria 90 dias suspenso. E a gente viu que essa suspensão de 90 dias, quem vai decidir é o superior hierárquico dele. Então, o superior hierárquico dele vai verificar se é conveniente ou oportuno que ele fique afastado 30, 45, 60, 90 dias. Mas repare, até nesse ato discricionário, existe uma coisa vinculada à lei. O que é vinculado à lei? Prazo máximo de suspensão. Então, não existe um ato totalmente discricionário. Por isso, não existe um poder totalmente discricionário. Porque mesmo nesse exemplo que eu te dei, que é possível deixar suspenso, afastado um servidor por 90 dias, até 90 dias, o máximo de prazo já está fixado pela lei. Então, a discricionariedade é só na graduação da pena, porque você já sabe que 90 dias não vai poder passar disso. Então, os poderes eles não são também totalmente discricionários, porque eles também eles esbarram ali no que está previsto em lei, né? É aquele em que o administrador não tem liberdade de escolha. É aquilo que a gente já conversou em atos, né? Mesma coisa que eu conversei com você em atos discricionários. Exatamente isso. Então, da mesma forma que os atos discricionários, os poderes discricionários, eles dão aí essa liberdade para o administrador, para ele poder estar decidindo. É aquele exemplo que eu dei para você da punição. E o vinculado, o administrador não tem liberdade de escolha. Não há um espaço para a realização de um juízo de valor.
Não há uma análise de conveniência e oportunidade. Preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a praticar o ato. Então, veja bem, aquele exemplo que eu te dei da aposentadoria que você chegou lá para pleitear. Você chegou no INSS e comprovou a sua condição, né, para que você se aposentasse. Você cumpriu ali o seu tempo de contribuição, você tem idade para isso, você chega lá e quer se aposentar. Repare, quando você chega lá e entra com esse pedido de aposentadoria, o administrador, ele é obrigado a praticar um ato vinculado. Vinculado o quê? A lei. Se você preenche os requisitos legais, ele é obrigado a conceder. Ah, Giovana, mas ele não concede na esfera administrativa, mas necessariamente depois de uma ação judicial ele vai ter que conceder, né? Então, o poder vinculado, ele dá isso, né, dá a possibilidade do administrador praticar um ato vinculado, certo? O discricionário não. O discricionário é a possibilidade de se analisar o mérito administrativo, né? No discricionário, eu, administrador, decido se eu vou agir ou não vou agir, certo? Se eu vou aplicar ou não vou aplicar a gradação daquela pena. Então, veja bem, no discricionário é conferida à administração a prática de atos e sua revogação. Então, quando eu falei para você lá, mas eu pedi uma permissão para colocar uma banca de revista na Praça 22 de Agosto. Olha, em relação à permissão, o administrador, ele vai verificar, é conveniente e oportuno que agora, em pleno ano 2020, onde os jornais são digitais, né, são online, as revistas também é necessário que se tenha uma banca lá, ele vai analisar, e é através do poder discricionário que ele pratica um ato discricionário. Concede ou não concede? E se ele conceder, quando chegar um momento que ele achar que não é mais conveniente, ele revoga. Então, esse poder discricionário é a mesma coisa que nós estudamos os atos discricionários. É porque existe um poder discricionário que o administrador pratica um ato discricionário. Tá? Então, ele só pratica um ato discricionário porque existe aí um poder discricionário, que tem a ver aí com o que a gente chama de mérito administrativo, né? É analisar a conveniência e a oportunidade do ato. Então, veja bem, o poder discricionário é aquele em que a administração possui uma certa liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e a conveniência quanto ao seu motivo, e, sendo o caso, escolher dentro dos limites o seu conteúdo. Então, eu quero que você grave uma coisa que eu vou te falar agora. Presta muita atenção. Todo poder vinculado, ele está ligado a um ato vinculado. Então, um ato vinculado, todos os elementos de um ato vinculado, quais são os elementos que a gente estudou? Confi for mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, lembra? Num ato vinculado que decorre de um poder vinculado, todos os elementos são vinculados. Não tem margem nenhuma de discricionariedade, certo? Tudo tem que ser observado o que está previsto na lei. A competência, né, o motivo, a finalidade, a forma e o objeto. No discricionário, não. Só 3 elementos são vinculados, que é a competência, a finalidade e a forma. O motivo e o objeto dos atos discricionários, eles podem ou não ser descritos pelo administrador. Ele pode ou não indicar o motivo, ele pode ou não indicar o objeto, certo? A gente estudou isso também na aula passada. Tá? Um exemplo aqui que eu posso te dar de análise de mérito administrativo, que é exatamente a utilização desse poder discricionário, é a punição de 1 a 10 salários mínimos a quem descumprir uma previsão de lei. Então, se eu descumprir determinada previsão legal, a aplicação da pena seria 1 a 10 salários mínimos. Quem decide se vai aplicar 1, 2, 3, 8, 9 ou 10 é o administrador, né? Então, a margem de escolha, quem impõe é a lei. O limite, né?
Ou seja, o administrador ele só tem a liberdade de saber qual a gradação, se vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. Mas ele está amarrado no limite. Qual é o limite? 10 salários. Então, a discricionariedade é só para gradação da penalidade, porque o limite é até 10, nesse exemplo que eu dei. Então, não vai poder passar de 10. Então, até a questão da discricionariedade esbarra na previsão legal. Tá? Você repare que é extremamente parecido os poderes com o que a gente estudou na aula passada de atos administrativos. Continuando aqui, então. O núcleo essencial do poder discricionário, isso no que eu já falei há muito na aula passada, que é o mérito administrativo. Mérito administrativo é simplesmente isso. O administrador vai dizer, poxa, mas é oportuno, é conveniente, é legal para a coletividade que isso seja feito. Por exemplo, é importante para a coletividade que se passe um asfalto de Linhares a Pagueira. É conveniente ou oportuno? É conveniente ou oportuno. Então, saiu uma lei autorizando esse gasto público, né, que fosse feita essa estrada. O prefeito municipal assinou uma ordem de serviço, que é um ato administrativo discricionário, certo? E ele analisou, é conveniente ou oportuno, então, essa estrada? É conveniente para todas as pessoas que moram no entorno, as pessoas que têm propriedade rural lá. É bom para a coletividade, é bom para a economia, é bom para o produtor rural. Então, ele analisa o que a gente chama de mérito administrativo. Isso só existe nos atos discricionários, tá? Então, a análise aí do mérito administrativo só existe nos atos discricionários. Então, a gente pode dizer que trata-se efetivamente de um poder conferido pela lei à administração pública, que, diante de um caso concreto, nos termos e limites da lei, decidirá, segundo os critérios de oportunidade e conveniência administrativa, a conduta, dentre as previstas em lei, a mais condizente com a satisfação. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Edson conseguiu entrar? Estou tentando admitir ele, mas está dando falha ao admitir, não sei. Você já entrou, Edson? Está assistindo? Vou tentar de novo. Bom, continuamos. De acordo, então, com a doutrina majoritária, existe uma discricionariedade não só quando a lei expressamente confere à administração pública o poder de decidir acerca da oportunidade da conveniência de praticar determinado ato, mas quando também a lei utiliza os determinados conceitos jurídicos indeterminados ou conceitos jurídicos em aberto. Eu falei um pouquinho dele na aula passada, mas vou revisar para você não esquecer. Quando a lei traz assim, a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, traz assim, o servidor que tiver uma conduta escandalosa, ele deverá ser punido. Ora, o que é uma conduta escandalosa? Quem vai decidir o que é uma conduta escandalosa é o chefe, é o superior hierárquico. A lei não traz lá, conduta escandalosa é aquela em que o servidor pratica isso, aquilo outro, ou diz palavras, não tem um conceito. Então, é o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado, vago, aberto. Quem vai decidir o que é uma conduta escandalosa para punir vai ser o superior hierárquico, utilizando do quê? Do seu poder discricionário. Então, todos dois são exemplos que eu dei para vocês. Quando ele aplica uma punição que está prevista na lei, mas ele usa a gradação que ele quer da pena, ele decide quantos anos que ele vai dar, quantos meses de afastamento ele vai dar. Quando ele decide isso, é o poder discricionário. Da mesma forma que quando ele decide em base num conceito aberto ou indeterminado, ele também age com discricionalidade. Ora, a lei não diz o que é uma conduta de boa-fé. E a lei não fala o que é moral, o que é proporcional, o que é razoável.
Quem vai decidir o que é moral, o que é proporcional, o que é razoável é o administrador público. Por isso que a gente está diante de um conceito jurídico indeterminado, aberto. E aí a margem de discricionariedade, por isso poder discricionário, né, do administrador público em agir. Outro exemplo seria quando a lei traz, outro exemplo de conceito jurídico indeterminado, aberto, é essa expressão que a lei traz assim, o poderá prorrogar por até 15 dias, é facultado à administração, a seu critério. Repara, ele deixa aberto para que o administrador, para que o superior hierárquico, para que o chefe daquele órgão, daquele ente, ele decida, né? Até quando ele vai prorrogar, certo? Até quando, o que é critério, qual critério ele vai utilizar para agir daquela forma. Conceito jurídico indeterminado ou aberto. Mesmo os atos discricionários, eles apresentam-se vinculados à estrita previsão legal quanto a seus requisitos. Já falei isso para você agora há pouco, né? Então, mesmo que eu esteja diante de um ato discricionário, a competência necessariamente é aquela que a lei traz. Então, a competência ela jamais vai ser modificada, ela jamais pode ser renunciada. Então, só quem pode praticar determinado ato é quem tem competência trazida pela lei. A finalidade sempre vai ser a finalidade visando o bem público. Então, mesmo que o administrador tenha essa liberdade de agir, a finalidade sempre vai ser o interesse público e a forma vai ser sempre a descrita na lei. Se é necessário ali, um exemplo, para a compra de mercadorias, é necessário que se faça uma licitação, a forma vai ser a que está na lei 8666, né? Então, pode ser pregão, pode ser... Aí eu te digo, se a lei não trouxer uma forma determinada, fica a critério do administrador decidir. Mas nesse caso da licitação, não. Obras, por exemplo, de obras de grande vulto, obras de engenharia de grande vulto, para você ter uma ideia, tem que ser feito necessariamente através da modalidade de concorrência. Nós vamos estudar isso. Então, a forma não pode ser escolhida. Então, competência, finalidade e forma, mesmo nos atos discricionários, ela deverá ser observada. E são 3 elementos ou requisitos de validade do ato administrativo que não tem jeito, mesmo diante do poder discricionário, esses 3 aí é o que a lei determinar. Então, é por isso que nem todo ato discricionário que decorre de um poder discricionário, ele é tão aberto assim. Esses 3 requisitos ou elementos são vinculados, competência, finalidade e forma. Então, o poder discricionário ele implica uma liberdade de atuação administrativa, como eu já disse para vocês, dentro dos limites expressamente estabelecidos na lei ou dela decorrentes, sendo que também se encontra limites nos princípios administrativos, sobretudo da razoabilidade e proporcionalidade. Da razoabilidade, gente, é analisar se aquilo é adequado e necessário. Então, quando o administrador analisa um ato de remoção, por exemplo, ele vai analisar se é necessário e adequado, se é importante para o serviço público tirar o servidor de uma vara civil e remeter ele lá para uma vara criminal, lotar ele, remover ele por imperiosa necessidade de serviço público. Ele vai analisar, olha, é adequado, é necessário? Quando ele faz a pergunta, é adequado removê-lo? É necessário mandar ele para lá? Quando ele faz essa pergunta, ele está falando de uma coisa chamada princípio da razoabilidade. Não basta que o ato ele tenha uma finalidade legítima. É necessário que os meios empregados pela administração sejam adequados à consecução do fim almejado, tá? E a sua utilização, especialmente quando se trata de medidas restritivas ou punitivas, tá? Então, é realmente necessário que isso seja feito? Quando ele pergunta, é realmente necessário, é adequado, você está diante do princípio da razoabilidade. E a proporcionalidade? A proporcionalidade, a pergunta não é essa.
A proporcionalidade, o que se analisa, basicamente, quando você está diante de uma punição. Quando é aplicada uma certa punição, tá? Especialmente em relação aos atos de polícia administrativa, né? É necessário se verificar se aquilo ali está dentro dos limites legais, se aquilo é proporcional. Se eu não estou utilizando uma sanção que é desproporcional. Olha só, vou te dar um exemplo aí. A lei traz aquele caso que eu dei para vocês daquele estabelecimento, daquele bar e restaurante que estava trabalhando com música acima do limite permitido, né? Segundo a administração, estava acima do limite dos decibéis, né? Aquele exemplo que eu contei do meu cliente. Veja bem, a lei municipal, ela traz uma gradação de sanções. Então, a primeira coisa que um fiscal, diante de uma situação dessa, aplica é uma advertência. É a sanção número 1, a menos gravosa. Depois, se houver reincidência, ele pode ir aplicando as outras, né? Que é a multa, por exemplo, seria uma segunda opção, tá certo? Mas existe uma terceira, que é a mais gravosa de todas, que é a interdição do estabelecimento. Então, veja bem, o que você tem que verificar é se aquela sanção ela é proporcional. E naquele exemplo que eu dei para vocês, não foi proporcional, pelo seguinte: um bar e restaurante que funciona com música ao vivo, você pode continuar trabalhando e vendendo comida e bebida sem música, não pode? Então, a interdição do estabelecimento é algo completamente desproporcional. Você pode vir arrancar a música, já desliga tudo, arranca os fios aí, tira o som daqui, vamos levar esse som embora, né? Tirar a música não significa paralisar a atividade comercial. Então, quando você interdita o estabelecimento, é uma medida de sanção extremamente desproporcional para aquilo. A comida que está sendo vendida ali, tem algum problema com ela? Não. Tudo normal. A bebida tem algum problema com ela? Tudo normal. Então, essa medida foi extremamente desproporcional. Entende a diferença do que é razoável para o que é desproporcional? Bom, não confundir funcionalidade. Professora, se um caso de reincidência, a mesma medida deixa de ser desproporcional? Não, aí você está certo. Aí não é desproporcional, porque é reincidente. Então, chegou lá, aplicou a advertência. Aí chega lá 2 dias depois, a pessoa continua fazendo a mesma coisa, aplica uma multa. Aí na terceira vez a pessoa não para, aí aplica, aí é proporcional, porque já foi utilizado todas as sanções que a lei prevê, porque a própria lei, ela traz de poluição ambiental, que poluição sonora é uma das formas de poluição ambiental, ela traz uma gradação, você não pode pular para ir para mais gravosa, não. Mas no caso de reincidência, sim. Aí é algo proporcional, claro que é. Não houve descumprimento reiterado, mas ainda assim, você tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque interditar o estabelecimento é diferente de interditar a música. Primeiro você lança a mão do que é menos gravoso, por último, mais gravoso. Então, no caso de reincidência, sim. Aí seria proporcional, concordo com você. Tá bom? Ok, obrigado. Não confundir discricionalidade, que é liberdade dentro dos limites, com arbitrariedade. A arbitrariedade é fora dos limites da lei. Então, conduta arbitrária é uma conduta penal, é uma conduta, inclusive, punida na esfera penal, né? Quando um policial age aí com excesso de poder, né? Por exemplo, age com arbitrariedade, ele pode ser processado, mais igual um servidor público qualquer, né? Aí eu te pergunto, é cabível o controle judicial sobre o mérito administrativo? A gente já viu na aula passada que não. Então, veja bem, quando eu falo de discricionariedade, que é o âmbito de liberdade que o administrador tem, o Poder Judiciário não se mete. O Poder Judiciário só se mete quando o administrador extrapola os limites legais do mérito administrativo. Aí sim.
Então, vamos pegar um exemplo aqui. Olha só. O administrador, ele não tem liberdade para decidir se ele remove um servidor da vara tal para a vara tal? Tem. Por quê? Porque ele tem o poder discricionário de decidir se é conveniente ou oportuno que aquele servidor saia daqui e vá trabalhar na outra vara que tem menos força de trabalho, menos servidores lá. Tudo bem. Ele tem a discricionariedade. Agora, vamos parar para pensar naquele caso do desafeto. E se ele pega e faz essa remoção, que é um poder discricionário que ele tem de remover o servidor, ao invés de fazer essa remoção se utilizando, né, da finalidade pública, que é o serviço público, ele faz para se livrar do servidor, ele não está agindo de forma ilegal? Aí é outros 500. Aí o Poder Judiciário tem o poder de controlar, sim, porque esse ato ele passa a ser um ato ilegal. E controle de legalidade, a gente viu na aula passada, que o Poder Judiciário faz. Então, um ato discricionário que extrapola os limites legais, ele passa a ser um ato ilegal, portanto, aí é possível de anulação, tanto pela própria administração pública, quanto pelo Poder Judiciário. O controle não é de mérito administrativo, controle de legalidade. Né? Bom, vamos falar de um poder agora, que se chama poder hierárquico. Você vai lembrar muito da polícia militar aqui, principalmente se você é militar, tá? Você vai lembrar porque é uma das instituições em que a hierarquia ela é mais visualizada, ela é mais cobrada. O regime militar é muito forte em relação a essa punição pelo seu superior hierárquico, né? Então, o poder hierárquico, ele caracteriza-se por níveis de subordinação e hierarquia só existentes no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, estabelecida entre agentes e órgãos de uma mesma entidade. Então, preste atenção, só existe controle hierárquico dentro do mesmo órgão, mesmo da mesma pessoa jurídica, mesmo dentro da mesma entidade. Então, só que se falar em controle hierárquico, dentro da própria Polícia Federal, dentro da própria Polícia Militar, dentro do próprio Tribunal de Justiça, dentro da própria Assembleia Legislativa, dentro do próprio órgão, do próprio ente. Tá? Não há que se falar de punição utilizando-se o poder hierárquico de um órgão para o outro. Isso não existe. Né? Então, esse termo, né, esse vocábulo aí, poder hierárquico, né, ele tem a ver com a vinculação para se referir à relação de não hierarquia que existe entre a administração direta e as entidades de administração indireta. Então, presta atenção. Quando eu falo, olha só, quando eu falo que a administração direta cria um ente da administração indireta, cria uma autarquia, cria uma empresa pública, cria uma sociedade de economia mista, não existe uma relação de hierarquia aqui não. Tá? E a gente está falando de um ente para outro ente. Então, não existe um poder hierárquico sendo exercido pelo presidente da República sobre um servidor de uma autarquia, não. Isso não é poder hierárquico. Poder hierárquico é dentro da mesma instituição, do mesmo órgão, né? Desculpa, de uma autarquia estadual, eu quis dizer. Eu não posso. O presidente da República, ele não pode punir alguém que está em outro ente. Então, é só ali dentro, mas ele pode punir o ministro dele, não pode o secretário dele? Pode. Ele é o superior hierárquico. Tá? Então, o que você precisa gravar? O poder hierárquico, você lembra do exemplo da Polícia Militar? Sendo um superior hierárquico, uma patente mais elevada, podendo punir os da patentes menores, né? Então, é sempre exercido, no âmbito interno, tá? Se o superior hierárquico, ele possui uma prerrogativa de dar ordens, ele tem um poder de comando a um servidor público, incumbe o dever de obediência às ordens dos seus superiores. Exceto quando o quê? E você já estudou isso em direito penal. Só não é obrigado a aceitar uma ordem do seu superior hierárquico quando ela é manifestamente legal.
Inclusive, você pode representar contra ele, né? Porque ele usou de ilegalidade. Então, veja bem, se não for uma ordem manifestamente legal, você é obrigado a cumprir, sob pena de você ser punido. Tá? Também decorre do poder hierárquico o poder de fiscalização, o poder de controle, claro. Se eu sou o seu superior hierárquico, eu posso te fiscalizar a qualquer momento, eu posso te controlar os seus atos a qualquer momento, virar e falar assim, refaz isso que você fez, está errado. Hoje a gente vai ver daqui a pouco, eu posso até avocar a prática de um ato que você deveria ter praticado e não fez. A gente estudou isso também na aula passada sobre a avocação. A avocação é quando um superior hierárquico, vendo que o seu inferior não praticou determinado ato, ele vem e avoca, ele vem e pratica um ato que era de competência do subordinado dele. Né? Então, a gente vê que, nesse caso, é perfeitamente possível. Lógico que essa pessoa que não praticou o ato, esse servidor, ele vai ser punido, isso é fato. Mas o ato pode ser praticado pelo seu superior hierárquico. Né? Então, e a gente já entra nesse tema, inclusive, que é um tema de delegação de competência. A gente conversou também na aula de atos que a regra é que a competência ela não pode ser delegada quando ela é exclusiva. Mas se a competência for privativa, é possível que ela seja delegada sim. É possível que um superior hierárquico viajando ou tirando férias ou fora daquele órgão, deleguem a outro uma competência que não é exclusiva, obviamente, mas é privativa dele, que ele delegue isso a outra pessoa. Só que da mesma forma que ele delega, que ele dá a possibilidade daquela pessoa praticar aquele ato no lugar dele, provisoriamente, temporariamente, da mesma forma em que ele permite isso, ele revoga a qualquer tempo, né? Então, a delegação de competência, está aí na tela de vocês, ó, é um ato discricionário revogável a qualquer tempo, no qual o superior hierárquico confere o exercício temporário de algumas atribuições que eram originalmente pertencentes ao seu cargo ao subordinado. É aquele exemplo que eu dei para vocês, o corregedor de justiça, corregedor-geral de justiça, que viaja fazendo correição pelo Estado, e aí deixa o controlador-geral de justiça para praticar determinados atos que ele que praticava, fazer pagamentos, fornecedores, certo? Assinar alguns documentos na ausência dele, algumas OS. Pode falar. E professora, ao tempo que né, alguém delega a competência dos atos que ele deveria praticar a outro, os atos que esse outro pratica, o que delegou também responde por aqueles atos ou não, só o delegado? Depende muito. Se o que recebeu o delegatário, né, que é a expressão correta, se o delegatário agiu com abuso de autoridade, se ele agiu com abuso de autoridade, não. Aí o seu superior hierárquico, que culpa que ele tem? Né? Ele abusou de uma competência que lhe foi dada. Aí não tem como se falar em responsabilizar o seu superior hierárquico. Agora, se o superior hierárquico dá uma margem de liberdade para ele agir, que ele não poderia agir, que está contra a lei, contra a legem, aí os dois respondem. Tá? Positivo, obrigado então, aí. A resposta delegatário, então, né? Delegatário, né? Obrigado. Aprendi uma expressão nova aí, né? Veja bem, essa expressão ela é muito comum no serviço público em relação aos cartórios, né? Então, quando você esses cartórios extrajudiciais, cartório de primeiro ofício, segundo ofício, registro civil, então, você é delegatário de um serviço público, né? Você recebe isso, tá bom? Verdade. Delegado é delegado de polícia, né? Isso aí. Muito bem. Vamos lá. Em relação, então, à avocação de competência, que é o que eu falei com vocês, né? Então, é possível que o seu subordinado deixe de praticar atos que deveriam ter sido praticados, né? Eu já dei esse exemplo também na aula de atos, né? Eu falei para vocês que um delegado da Polícia Federal, foi o exemplo que eu te dei, um delegado da Polícia Federal, verificando que o escrivão não praticou determinado ato, foi omisso,
ele vem e avoca, pratica o ato que é daquele escrivão. E eu disse para vocês que a avocação não retira a competência originária do subordinado, não. Então, mesmo que o seu superior tenha praticado um ato que você não fez, você continua competente para fazer, certo? Isso não retira de você a competência. Mas a vocação é isso. A vocação, ela só existe porque existe o poder hierárquico. Se não existisse o poder hierárquico, não há que se falar em avocação. Por quê? Se eu não estou acima de você para praticar atos que você não pratica, controlar você e fiscalizar você, como que eu posso avocar um ato seu? Só posso avocar porque existe uma hierarquia entre nós. Quem pode o mais, pode o menos. Certo? Lei da natureza. O termo da vocação, às vezes, também ele é utilizado para chamar de volta para si o exercício de uma competência que lhe fora delegado. Às vezes você utiliza eu quero que vocês dêem uma olhada, tá? No artigo 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei 9784 de 99. Para vocês lerem aí sobre esse termo de avocação aí. Inclusive vai ser o para-casa de vocês, tá? Se quiser, depois eu coloco lá no pós-aula do encontro 10, que é o de hoje. Vou até anotar aqui para não esquecer. De colocar isso aí como sendo um para-casa. Mas não tem pressa, não. Giovana, eu saí porque meu áudio estava muito ruim semana passada. Qual foi o para-casa de semana passada? Tá em qual... Semana passada eu não passei, não. Eu não estou passando para-casa toda semana, não. Porque eu sei que vocês têm parcial, que vocês têm agora oficial para fazer. Então, quando eu passar para casa, vocês não têm preocupação de entregar isso não, tá? Porque os para-casa vão ser entregues só quando a gente se encontrar. Sabe Deus quando. Bom, né? Sabe Jesus quando. Mas vão fazendo. Então, semana passada eu não passei, não. Se você quiser ter certeza, sempre ter certeza, se eu passei algum para casa, você vai lá no AVA e olha sempre nos pós-aula. Né? Toda aula não tem o pré, a aula e o pós. Pós-aula, se tiver para casa, vai estar no pós-aula. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Isso aqui vai ser o para casa de vocês, então. Ler os artigos 1 a 15 da Lei 9784 de 99. Isso vai ser para casa. Bom. 15 ou 11 a 15? 11 a 15. 11, 12, 13, 14, 15. 11 a 15. Bom, e agora vamos sair do poder hierárquico e vamos entrar no poder disciplinar, que isso dá tanta confusão em prova de concurso que você não tem ideia. E a banca, ela faz uma confusão, por quê? Porque disciplinar, a palavra disciplinar, o termo disciplinar e hierarquia são muito parecidos. Você vai ver que um está dentro do outro, dependendo da situação. Já vou te falar de cara o que vai diferir um do outro. Olha só. O poder disciplinar, ele trata-se de um poder-dever que possibilita a administração pública fazer internamente as infrações funcionais de seus servidores. Mas, Giovana, mas punir internamente as infrações funcionais de servidores, isso não seria um poder hierárquico? Não. Eu vou te explicar a grande diferença. O poder hierárquico é aquela possibilidade de você ser punido por ser controlado, ser fiscalizado. Então, não é só punição. O poder hierárquico, ele vai além da punição. É aquela coisa de falar assim, Giovana, você já expediu os mandados de citação daqueles processos que estão ali separados no escaninho? Giovana, você se atrasou ontem. Olha só, eu quero saber se você já colocou no sistema o termo de audiência que nós fizemos agora há pouco. Veja bem, o poder hierárquico, ele não é só para te punir, é para te controlar, para te fiscalizar, é o tempo todo. O tempo todo você está sendo fiscalizado, controlado e podendo ser punido. O poder disciplinar, não. O poder disciplinar é só para te disciplinar, como o próprio nome já diz, aplicar um corretivo em você, aplicar uma sanção. Ou seja, não é todo momento que você está sendo sancionado, não é todo momento que você está sendo punido.
Uai, você tem 10 anos no Poder Judiciário, todo dia que você está sendo punido, você já tinha sido demitido já, né? Então, o poder disciplinar ele tem a ver com a sanção, ou seja, é algo que acontece não todo dia. É algo que acontece só se você praticar uma infração. Se você praticou uma infração, você vai receber aí uma sanção. Isso é o poder disciplinar. Hierárquico não. Hierárquico é aquilo que você sofre todo dia, desde a hora que você bate o ponto até a hora que você vai embora. É o controle, é a fiscalização, é ficar te vigiando, é dando ordem em você. Isso é poder hierárquico. Então, o poder hierárquico é diferente do poder disciplinar. O poder disciplinar, você lembra aí, tem a ver com punição, tem a ver com correção, tem a ver com dar um corretivo naquela pessoa que praticou uma infração funcional, uma infração administrativa. Então, isso aí se aplica aqui aos servidores. Outra coisa, punir as infrações administrativas cometidas por particulares a ela ligados mediante algum vínculo específico, como, por exemplo, uma infração contratual. Então, vou te dar um outro exemplo. Edson, você está tentando entrar? Acho que agora você conseguiu, né? Olha só. Veja bem, enquanto o poder hierárquico ele só é aplicado do superior hierárquico para os seus subordinados, o poder disciplinar ele alcança particular também. Como assim? Você tem um contrato com a administração pública, você é o representante legal da ECO 101. Vamos pegar o mesmo exemplo de atos administrativos. Você é o representante legal da ECO 101, tá certo? E você tem um contrato, então. E tem uma multa lá, no caso de sua empresa atrasar demais o cronograma da obra. Olha só, aquela multa ela é decorrente do poder disciplinar. Você é um particular, você não é servidor público. Ele não é o seu superior hierárquico. Existe uma coisa chamada poder disciplinar. É o poder que o administrador tem de te punir, porque você tem um vínculo. Apesar de você ser um particular, você não é um servidor público, mas você tem um vínculo com a administração pública. Que vínculo que você tem? Um contrato administrativo. Então, isso é um poder disciplinar. Então, o poder disciplinar, ele tanto serve para punir internamente as infrações funcionais dos servidores, como punir as infrações administrativas cometidas por particulares que têm algum vínculo com a administração pública. Quando a administração aplica uma sanção disciplinar, que é esse exemplo da multa que eu te dei, né, a um agente público, quando ela aplica ao servidor público, né, aplicou a pena de suspensão de 90 dias, vai ficar suspenso 90 dias. Quando a administração aplica essa sanção disciplinar a um agente público, a um servidor, aí você está diante de um superior aplicando uma punição ao inferior. Essa atuação decorre do poder disciplinar e imediatamente do poder hierárquico. Então, eu posso dizer que é possível, então, que uma mesma atuação de um chefe, né, de um poder, seja através do poder disciplinar e hierárquico, sim. Quando ele, que é a pessoa que exerce o poder hierárquico sobre você, te controla, te fiscaliza, te dá ordem, manda você fazer isso, manda você fazer aquilo, manda fazer aquilo outro, ele está usando o poder hierárquico dele. Quando ele te pune porque você descumpriu o que ele mandou você fazer, ele está usando do poder disciplinar dele. Então, você pode ter aí como servidor, você pode sofrer como servidor, né, uma sanção, uma atuação, melhor dizendo, decorrente do poder disciplinar e do poder hierárquico. Agora, se você é particular, não. Se você é um particular que tem um vínculo com a administração pública, a única forma de poder que você vai receber é o poder disciplinar, porque você não tem hierarquia ali, não. Não existe hierarquia de chefe mandando em você, não. Certo? Então, grave. Se você é servidor público, você sofre aí um controle e a fiscalização do seu chefe através do poder hierárquico. Se ele te pune, você sofreu o poder disciplinar. Isso porque você é um servidor público. Agora, se você é um particular, não tem hierarquia de ninguém, não tem chefe te mandando, mas tem o poder disciplinar,
que é porque você tem um vínculo com a administração pública. No exemplo que eu dei, um contrato administrativo. Foi clara? Positivo, professora, foi claro. Em algumas situações em que, por exemplo, não tem vínculo, uma multa de trânsito, eu posso falar que é um poder disciplinar também? Não, não. É outro poder. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, chama poder de polícia. O poder de polícia, ele é um poder de um particular que não tem vínculo nenhum com a administração pública. Aí é o terceiro poder que a gente vai estudar, que é o poder de polícia. Tá bom? O artigo 78 do CTN. Eu vou falar depois do intervalo, tá? Bom, então, vamos lá. Não confundir poder disciplinar da administração pública, que é um vínculo específico, com o poder punitivo do Estado. O poder punitivo do Estado, que é o poder que o judiciário exerce sobre nós, é o jus puniendi. Não tem nada a ver com o poder disciplinar, tá? Então, o jus puniendi, que é o poder punitivo do Estado, que é aplicado pelo poder judiciário, é um vínculo geral, certo? E é para todo mundo. O poder disciplinar, não, é um vínculo específico, tá? Não tem nada a ver aí com o jus puniendi. Bom, gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Já está na hora do nosso intervalo. Para eu não ter que entrar em um novo poder agora, que é o poder regulamentar, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou fazer um intervalo agora, antes de entrar em poder regulamentar, tá certo? E aí a gente volta depois do intervalo com o poder regulamentar. Pode ser? Eu vou dar 15 minutinhos de intervalo para gente. E aí a gente volta às 8h30. Tudo bem para vocês? Dá tempo de comer, beber uma água? Por mim aqui tá tranquilo. Então tá bom. Então eu vou parando a gravação aqui. E daqui 15 minutos a gente está voltando.